Boa noite, vereador Berg da Carnaíba. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo. Estamos aqui hoje com Lindenberg Souza dos Dos Santos, Santos, isso. conhecido como Berg da Carnaíba, nosso vereador. E aí, Rodrigo, animado para esse podcast de hoje? Demais. As pessoas estavam pedindo, né, a presença do Berg e nós o convidamos para esse bate-papo entre amigos, né? Podcast entre conversas. E aí, Berg, como é que estão as coisas? Fala para o pessoal de casa aí, né, para a câmera ali, quem que é Berg da Carnaíba? Boa noite a todos, né, que estão assistindo esse podcast, né? Entre conversas, primeiramente quero parabenizar a iniciativa de Luan, Rodrigo, de Pedro, desses momentos, né, desse bate-papo, que é muito importante, é bom para a gente, é bom para a comunidade, estar ouvindo um pouco e conhecendo a nossa história, né, Luan? Isso é de grande importância. E iniciar falando um pouco da minha história, como você já nos perguntou, Luan, a gente fica muito feliz em estar aqui em Carnaíba do Sertão, batendo esse papo com vocês. Eu que sou aqui de Carnaíba, nasci em Carnaíba do Sertão, me criei, estou aqui até hoje em Carnaíba, tenho 39 anos de idade, 39 anos que moro em Carnaíba. E a gente, quem conhece nossa história sabe, nossas origens, nunca nego minhas raízes. A gente tem uma história de vida um pouco complexos que às vezes as pessoas muita gente não conhece, não sabe um pouco da nossa história. Às vezes conhece o Berg da Carnaíba, vereador, mas não sabe a história de Berg da Carnaíba lá atrás, quem foi o Berg, como iniciou o Berg. E aqui é o momento de também bater esse papo para que as pessoas venham nos conhecer melhor. Perfeito. E aí, Berg, nos diga aí quais foram os valores, né, da sua infância que que você aprendeu e com quem você aprendeu esses valores. Luan, quando as pessoas me fazem essa pergunta sobre minha infância, eu fico feliz em ouvir essas perguntas e falar sobre minha infância. A gente que é aqui de Carnaíba sabe que há muito tempo atrás aqui não era fácil. A economia aqui de Carnaíba era a produção de cal, da pedra, né, do carvão. E nós passamos por essas etapas, juntamente com o meu pai, que já falecido, na memória Lourival, mas era conhecido como Louro Preto, aqui de Carnaíba do Sertão. Minha mãe, Dona Leda, Maria Leide o nome, mais conhecido como Dona Leda. Pessoas que tiveram sua história aqui e a gente juntamente junto, desde criança, sempre acompanhando meus pais, quando ia para a caeira, quando ia queimar o carvão, ia para a pedreira. Minha mãe, dona de casa, doméstica, trabalhou em várias casas aqui em Carnaíba, várias pessoas. Minha mãe já trabalhou cuidando de criança, como empregada doméstica, limpando a casa, lavando roupa, para buscar o pão de cada dia para levar para casa. A gente tem quatro, quatro irmãs, tem um irmão, que muitos conhecem, nossa família, sabe da nossa infância, como é que foi. Às vezes eu fico me deparando com histórias, Rodrigo, assim que às vezes eu conto e as pessoas, quem conhece o BR Vereador, Luan, acha que é só história de pescador. É verdade. Eu teve um período que a gente, na época a gente comprava, ia comprar chamava venda. Hoje é mercadinho, supermercado, mas naquela época era venda. Na venda de Maro, Marão, ali Maro, tem uma venda na Rubá, na venda de Cosmo, seu Cosmo tem uma venda também. Várias pessoas tinham comércio, né? Oscar até hoje tem. E eu gostava de ir na venda, quando as pessoas pediam para ir na venda, os mais velhos, né? Chama Berg, olha na venda, Berguinho, por chamar Berguinho. Aí depois que surgiu o Berg, mas era Berguinho, Berguinho, Berguinha. Eu lembro. E a gente sempre ia ali fazendo favor para o pessoal. Eu, na época, a gente comprava um quarto de café, meia libra de carne. Se você falar que é meia libra de carne, ninguém sabe nem qual é a quantidade. Um quarto de café, um quarto de óleo. E era uma infância, às vezes a gente costuma falar que era sofrida, mas não era não. Foi um aprendizado. E hoje, o homem que eu me tornei, eu agradeço a tudo aquilo que eu passei. Quantas vezes vendendo piquenique, né, geladinho, tem vários nomes, tá? Vendendo tamarindo, cocada, com a dona Tetê. Dona Judete, que vendia verdura, eu vendi várias vezes verdura da Dona Judete. Galego da banana, que era de Jaguarari, trabalhei com ele também vendendo banana.
E tudo isso na minha infância, ainda jovem, trabalhando ali, ajudando, para também contribuir com, para levar, contribuir com o pão de cada dia dentro de casa, né? Família grande, meu pai não teve a oportunidade de estudar, meu pai não conheceu seus pais biológicos, chegou aqui em Carnaíba, meu pai foi adotado por uma família, meu pai não sabia ler, não sabia escrever, e muitos costumam dizer que Louro Preto foi um dos homens mais trabalhadores de Carnaíba. Mas é um legado que, infelizmente, é um pouco complicado. Porque de tanto trabalhar, meu pai morreu cedo, né? Partiu cedo. E eu me inspiro hoje na história dele. Sempre que a gente conversava, ele contava a sua história de vida. Não foi fácil, viu, Luan? Não é fácil, porque você acompanhar o sofrimento de um pai, você acompanhar o sofrimento de uma mãe, e aí quando você tem a oportunidade de dar o melhor para o seu pai não está aqui. Então você sabe que não é fácil para nenhum filho. Hoje eu me orgulho muito de mim mesmo, porque eu sei o que eu superei, sei o quanto eu tentei e sei que não é fácil a gente de família humilde estar onde eu estou hoje. Mas eu sou uma pessoa feliz e minha infância contribuiu muito para que eu chegasse onde cheguei hoje. O bom, Berg, é que nessa história, o legado que o seu pai talvez não construiu, você construiu. E aí os seus filhos, eles, né, hoje, vê o reflexo do seu pai em você. Então eles entendem que, que você hoje é um herói para eles, né? É verdade. É bem isso. Quais são os desafios pessoais que você enfrenta enquanto concilia a sua vida pessoal com a da política? É um pouco, às vezes é um pouco complicado, né? Sabe que nós temos a vida pública como político e tem a vida pessoal. E na maioria das vezes muitas pessoas não entendem, até mesmo a família, né? Que não é fácil você Uhum. estar ali na política e ao mesmo tempo você administrar uma família. Às vezes a gente deixa um tempo para a política, às vezes o tempo é demais para a política, às vezes o tempo é menos para a família, às vezes é mais para a família, menos para a política. E às vezes dá aquele choque, aquele choque. Mas nós vamos buscando conciliar, sempre tentando ter o O jogo de espaço, o cintura, jogo né? de cintura, mas não é fácil não. Até mesmo as pessoas, né? As pessoas às vezes querem que a todo momento você seja político. E às vezes quando você sai um pouco da política para tentar ver sua vida pessoal, as pessoas já não entendem também. Mas a gente vai, como você falou, tendo o jogo de cintura para administrar. Vai embora. Isso mesmo. Próximo bloco é o projeto social do nosso querido vereador Berg. Mas antes de ir para o próximo bloco, Rodrigo, bora falar da Pizzaria Carnaíba, que é a nossa patrocinadora, Berg. E aí nós estamos aqui com uma pizza, né, deliciosa, que quem está em casa pode ligar para a Pizzaria Carnaíba. O telefone é 74-988-43-5667. Pizzaria Carnaíba, um abraço. Nossa patrocinadora, para que isso acontecesse, ela está nos ajudando aí. Beleza? E terminar o podcast aqui, a gente vai deliciar ela. Meu querido, guarda aí essa delícia para daqui a pouco. Próximo bloco. Vamos lá, agora vamos falar um pouco sobre o projeto social que o Berg tem, né? O projeto social Deus Visita Sua Casa, não é isso, Berg? E a gente quer saber um pouco mais sobre esse projeto social que você tem, como surgiu a ideia, como foi o início, né, do projeto, como é que está hoje o andamento das coisas. A gente quer saber um pouquinho mais. O projeto social, eu costumo dizer, e é uma realidade, foi algo que Deus colocou em nosso coração, colocou em nossa mente, porque sabemos que para você hoje manter um projeto desse já com 9 anos, que é desde o ano de 2016, não é fácil. No início nós batemos em várias portas, mostramos o projeto e muita gente não acreditou no projeto, não acreditava. Mas, primeiramente colocando Deus à frente, depois com os amigos, com os parceiros, nós já estamos com 9 anos construindo, reformando casas. E no início nós iniciamos esse projeto quando resolvemos fazer uma brincadeira com um amigo, para tentar ajudar esse amigo a sair do aluguel, e deu certo. Depois que deu certo, nós começamos a ajudar mais pessoas. E aí devemos entender que daria para fazer muito mais. Foi de onde iniciamos, colocamos o nome no projeto. No início era o projeto, era Berg Visita Sua Casa, e depois nós mudamos o nome do projeto, porque a gente sabia que Berg era impossível fazer um projeto como esse se não fosse algo de Deus.
E eu não tenho dúvida que foi Deus mesmo que colocou em nosso coração, tanto que esse projeto, até hoje nós estamos aí mantendo esse projeto. Às vezes vem as dificuldades, né? Não é fácil, mas Deus sempre coloca a solução e nós estamos aí, ajudando quem mais precisa. Muito bem, muito bem. Parabéns por esse projeto. É um projeto Obrigado. muito bonito. E, se eu não estiver enganado, ele já passou até em rede nacional, né? Sim, 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 sim. Quando foi no ano 2017, nós iniciamos uma casa, acho que mais à frente eu irei falar mais aprofundado sobre isso, lá em Juremal, onde nós fomos convidados para colocar uma porta. Na época, com um convite do vereador hoje, doutor Alan Jones, que nos convidou para ajudar uma família. Uhum. E quando chegamos lá para colocar essa porta, nós nos deparamos com uma casa que não tinha condições nenhuma de moradia. E aí nós decidimos reformar essa casa e acabamos construindo outra casa, na realidade. Foi uma casa nova que a família ganhou. E aí, teve algum projeto desse aí que foi impactante, que marcou a sua vida, que você, rapaz, esse projeto aqui teve um sentimento para Essa, você? essa casa que eu acabei de falar em Julemal, quando nós chegamos para fazer a visita e analisar, ver quem era a família, para colocar essa porta, onde aqui também eu quero mandar um forte abraço para uma amiga minha lá de Julemal, Sueli, também participou, colaborou nessa época, foi uma das primeiras casas que nós construímos. Como aqui também tem Dona Neide, que é uma parceira do nosso projeto, sempre ajudou, e outros e outros. Só que essa casa de Juremal tem uma criança com o nome Vitória. Quando eu estava conversando com a família, queria colocar a porta, ela me pediu algo. Ela disse: tio, eu quero algo que, um negócio, olha o que ela falou: tio, eu quero um negócio que eu vi na casa do meu coleguinha da escola. E eu fiquei sem saber o que era. Eu perguntei: foi o que você viu? Eu achei que era algum brinquedo. E aí ela me disse que era um negócio que saía água. Aí eu olhei assim, eu me emocionei, não tinha como não se emocionar, porque ela não sabia nem o nome, era um chuveiro. E aí foi quando ela foi mostrar o banheiro da casa dela, e era no muro, não era um banheiro, né? Tinha uma caixa cheia de água, caixa d'água, ainda era aquelas caixas de cimento, né? Era material de cimento. E lá tinha um local onde ele fazia as necessidades, que era uma privada, aquelas privadas que antigamente o pessoal colocava, você sabe da fundação, acho que sim, só fazia a doação, tava umas placas de cimento e tinha um buraco, né? Um buraco. E aí lá que ela fazia necessidade. Aquilo me cortou o coração, porque quando eu vi aquela situação, eu lembrei que eu também já tinha passado pelaquela situação. A gente tomava banho aqui, chamava cacimba, tomava banho na cacimba. Ia com os pais para tomar banho, que em casa não tinha banheiro, não tinha como tomar banho, porque não tinha chuveiro. E aí foi algo que me chamou muita atenção, que mexeu muito com o meu sentimento. Mas aí, a época, eu liguei para um amigo meu, que eu quero dar um forte abraço também aqui, para Anderson da Destaque Embalagem, que é um parceiro, um irmão, e ele fez a doação do material do banheiro. E aí, com outros parceiros, nós conseguimos o material da casa e fizemos uma casa nova. Não foi mais só a porta, iniciou com a porta. E depois terminamos construindo uma casa nova para aquela família. Muito bom. Muito bem, parabéns. Você comentou que são 9 anos do projeto, né? São muitas famílias que você já ajudou. Você tem, vamos dizer assim, uma noção, uma média de quantas casas já foram reformadas ou reconstruídas, que nem o caso dessa daí? Rodrigo, foram várias. Várias, né? Várias pessoas já me fizeram essa pergunta em relação a isso, Luan. Só que é um pouco difícil a gente até lembrar. É verdade. A gente, 9 anos. 9 anos a gente fazia a reforma, às vezes chegava a fazer um reboco, aí às vezes um cimento que não tinha carneira cimentada, às vezes um banheiro. E foram várias e várias casas. Construir mesmo, nós construímos 2 casas ali em Juazeiro, no Antônio Guilhermino, construímos 2 casas. Construímos uma casa em Massaroca, construímos essa de Juremal, construímos uma no Salitre, construímos uma aqui em Carnaíba. Foram várias casas, não tenho nem como contar. Na realidade, foi muita gente beneficiada. Mas um projeto também que assim, eu deixo sempre bem claro, não é Berg da Carnaíba. Eu não tinha como fazer essas casas, vários parceiros aqui já me ajudaram, assim como o Luan já me ajudou, você Rodrigo, já me ajudou. Então a parceria é em prol do bem. Eu, como sempre digo, às vezes nós deixamos até um pouco de divulgar o projeto. Nós entregamos um agora recente em Tamotinga, um quarto com uma criança, a Yasmin.
E às vezes a gente estava, devido à política, as pessoas começaram muito a associar o projeto à política. E é uma coisa que a gente não quer. Até porque quando a gente faz algo igual esse aí, casa, reforma para famílias carentes, a gente junta com a política, não dá certo. E as pessoas vão parar de ajudar. Vocês vão achar que é interesse político e não vão ajudar mais. A realidade é essa. A gente procura um pouco não misturar com a política. Tanto que quando sai candidato, essas casas que foram reformadas, que foram construídas, eu não fui pedir voto em nenhuma casa. E às vezes a pessoa até chega, você fez a casa de fulano e tal, nem votou em você. Eu não fiz a casa por causa de voto, não. Se fosse por causa de voto, eu teria ido lá pedir o voto. Mas não fui pedir o voto. Eu ouço muito isso. Ah, Beto, você reformou a casa toda na Juazeiro, estava com adesivo de outro candidato. Assim, não, não tem nada a ver, não. Nosso projeto não é político, não. Até porque as coisas só deram certo, a gente está dando certo até hoje devido a isso. A gente coloca Deus à frente e busca sempre fazer o melhor para as pessoas sem o interesse político. Era isso que eu ia perguntar agora, né? Quais foram as dificuldades que você teve com o projeto? E uma delas é visível, que é a associação da política ao projeto que você quer quebrar, né? Essa associação. Sim, sim. Não quer que associe o projeto com a política, né? O projeto é projeto de amigos, né? E é Sim, sim. antigo, é antes da política, Antes da né? política, são 9 anos já. E assim, como você falou, às vezes, um exemplo, tem pessoas que são parceiros do projeto, que contribuiu com o projeto, e aí, a partir do momento que nós chegamos na política, as pessoas às vezes deixam de contribuir porque acham que agora você se tornou político, você tem condição de resolver tudo. E a gente sabe que na realidade não é assim. A gente, às vezes, quando está antes da política de fora, assim como foi meu caso também, a gente pensa que a gente vai chegar, vai resolver tudo. E quando chega, a gente se depara que é totalmente diferente. A gente não consegue, não tem com a varinha mágica. E é por isso que a gente tivemos, depois da política, um pouco de dificuldade. Como você falou, a gente não associa o nosso projeto à política. A gente nem quer que associe também. Passamos então para o próximo bloco, que é sobre a política, né? A Aí, gente falou da política, falou da né? política, agora vamos para esse próximo bloco. Então, o que foi que te motivou a entrar na política, velho? Assim, Luan, Rodrigo, eu tenho esse pensamento. Acho que as pessoas boas, que têm vontade de ajudar as pessoas, têm que estar na política. Nós sabemos que hoje a política gira o mundo. Gira o mundo. E não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a política gira. E para gente que tem um coração enorme e quer ajudar as pessoas, temos que estar na política, que é na política onde nós sabemos que estão os recursos públicos, para que possamos estar buscando melhorar a vida das pessoas com projetos e outros meios de ajudar. Nós sabemos que a política abre portas. A gente não está aqui também, né? Apesar de ser político, não vou ser demagogo para dizer que não abre portas. Abre sim. Nós sabemos que, infelizmente, existe as, algumas situações que, se você não tiver na política, você não consegue resolver. Então, precisamos das pessoas boas, que tenham um bom coração, para que possa estar ali. E foi esse meu pensamento, de estar na política para tentar ajudar as pessoas. Muito bom. Tá certo, então, muito bem. Muitas vezes a gente, antes, né, se a gente fora da política quer resolver alguma situação, mas a gente entende, né, a parte do infelizmente, que Sim, só se sim. resolve essas situações com política, né? Então, isso é a parte do infelizmente, mas do felizmente, quando você entra na política, você consegue ajudar mais pessoas, né? Isso Com certeza. é o que você tem feito aí há muito tempo. E qual foi a ação que você fez dentro da política que te deixa mais orgulhoso? Luan, já houve várias situações, né, que a gente conseguiu, através da política, que nos orgulha. Quando as pessoas, Luan, buscam algo para determinada comunidade, que há muito tempo vem tentando e não consegue, quando a gente está na política, a gente busca os meios de resolver, e se consegue resolver, a gente fica muito feliz. Então, existiu várias coisas que nós conseguimos, mas o meu maior orgulho como político, não quero entrar o foco da outra pergunta, foi ter chegado a ser presidente da Câmara. Por quê? No interior, né?
candidato pela primeira vez a vereador. Todo vereador, acho que todos, isso aí eu não tenho dúvida, tem o desejo de chegar à presidência de uma Câmara. E eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara por 2 legislaturas, né? 2 legislaturas. Foram 4 anos como presidente da Câmara da cidade como Juazeiro, a quinta maior da Bahia. Saí aqui de Carnaíba do Sertão, onde no início poucos acreditavam na vitória política no nosso primeiro mandato, que não é fácil, nossa primeira campanha política, e nós chegamos a ganhar e já nos tornar presidente da Câmara. Assim, aproveitando também um momento, Rodrigo e Luan, pouca gente sabe, mas quando nós chegamos a ser vereador no primeiro mandato, eu também aqui quero, em público, aproveitar aqui o bate-papo, agradecer a vocês que também participaram, contribuíram para que eu chegasse a ser vereador e, consequentemente, ser presidente da Câmara. Então, eu fico muito feliz por isso. Aproveitar o momento para agradecer em público, né? Várias pessoas contribuíram, não foram só vocês, né? Vocês contribuíram. E eu me sinto hoje um cara realizado politicamente. Acho que já é um legado. Só eu chegar na Câmara de Vereadores e você olhar na galeria e ver um quadro, você se depara com várias pessoas que têm além da história política e, graças a Deus, eu ainda jovem, porque eu sou novo, já tive, né, a oportunidade de ser. Então, isso tudo me orgulha, são vários fatores, várias coisas que me fazem me sentir orgulhoso das conquistas que eu alcancei até hoje. Bom, vereador, me diga uma coisa. O que foi que mais te marcou, né, nesse período aí que você falou que foi presidente da Câmara? Um momento de orgulho, né? E não é fácil ser presidente da Câmara, é uma luta muito grande. São dezenas de candidatos que querem ser presidente da Câmara. E você conseguiu no primeiro mandato essa proeza, né? E o que foi que aconteceu lá que mais marcou na sua vida e na sua carreira política também? Ah, sim, quando eu fui escolhido pelos demais vereadores para ser o candidato, né, a presidente. A votação, a Na eleição. votação, que eu não esperava, coisa que eu nunca nem tinha passado por minha cabeça, nem imaginava chegar, já para ganhar a eleição seria difícil, imagine ser presidente da Câmara. E naquele momento quando teve a eleição, a ficha ainda demorou a cair. Eu não imaginava que estaria ali sendo eleito a presença da Câmara. Aquilo me marcou bastante, porque nós sabemos que na época nós ouvimos várias coisas, né? Você sabe como é que funciona a política. E algumas pessoas ficavam falando, BR é do interior, é pedreiro. Tanto que eu fico rindo, eu estava rindo ali instante na casa de uma pessoa que fui visitar. E aí ela me chamou para olhar um quarto. E aí falou, quantos sacos de cimento será que você consegue para conseguir o reboco aqui, para fazer o piso? E eu fiquei olhando assim, eu não tenho nem noção. Por causa do projeto social, né? Que as pessoas veem às vezes o projeto, como antes da política já existiu o projeto, e a gente sempre estava nas redes sociais, como você viu matéria nacional e tudo do nosso projeto, aí as pessoas imaginavam que era pedreiro. E aí começaram na Câmara, vamos colocar um pedreiro para ser presidente da Câmara, um cara lá do interior. E aí o que mais me marcou foi o momento da eleição, quando eu me consagrei o presidente da Câmara. Parecia um filme. Um filme porque não é fácil. Mas como eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu sempre digo desde o início. O amanhã a Deus pertence. E aí aconteceu. Quando nós colocamos Deus à frente, as coisas acontecem. Eu fui no momento aqui da pergunta, muita gente me procura se eu sou evangélico, qual é a minha religião. Porque uma das coisas, tudo que eu vou falar, eu sempre coloco Deus à frente. E as pessoas pensam que para colocar em tudo Deus à frente tem que ser evangélico. Mas não, basta a gente acreditar em Deus. Quando nós acreditamos em Deus, as coisas acontecem. Pode ter certeza, naturalmente. É colocar Ele à frente, focar e ter fé. É por isso que eu cheguei e também, até eu mesmo me surpreendi quando cheguei a ser presidente da Câmara. Porque Deus, quando escolhe o pequeno para transformar grande, ninguém pede. E é isso que Ele faz. Muito bom, isso aí. Isso também que acontece com você na sua vida motiva muitas pessoas na Carnaíba a querer sair, né, da estagnação para poder conseguir alguma coisa. Olha, nós temos aqui Berg, que chegou a ser presidente da Câmara. Nós temos Domingão, que foi vereador. Então, são pessoas que vocês são pessoas
que se tornaram referência na Carnaíba. Para todo mundo, basicamente, né, Rodrigo? E aí, agora quero agradecer nosso vereador atuante, Berg da Carnaíba, e dizer que o podcast, né, está de portas abertas quando você quiser vir bater um papo com a gente aqui, entre conversas. Você é bem-vindo, viu? E você tem aí um tempo para dar suas considerações finais ao pessoal de casa aí. Eu que agradeço a vocês pelo convite, Luan, a Rodrigo, a Pedro. Gostei muito do bate-papo aqui. Agradecer a todos vocês que estão em casa também assistindo. E é muito bom ter esses momentos. E em outro momento me convidem mais uma vez para estar aqui. E é como você colocou, Luan. Falou sobre Domingão, né, que foi vereador. Hoje eu estou sendo. E amanhã pode ser qualquer um. Me orgulho, fico muito feliz quando as pessoas nos falam que nós somos exemplo. E a vida é isso. Assim como nós conseguimos estar lá, colocado pelo povo, qualquer um tem um direito. Eu sempre, viu, Luan, eu digo sempre, político não é profissão. Uma hora vai passar, o povo coloca, o povo tira, mas já não é mais, e aí já surge outro, e assim vai. Se o povo bem pensasse, localidades, demais distritos, todas as localidades, teria 2, 3, 4 vereadores, quanto mais representantes lutando pela comunidade, melhor. A gente vê essa luta hoje, Luan, eu quero aqui também lhe parabenizar, você sempre tem buscado também melhorias para Carnaíba. Eu tenho acompanhado sua luta, você sempre está ali cobrando, isso é muito importante. Rodrigo também, Rodrigo. Assim como tem Pedro também aqui, que é filho de Ananias. Eu acho que quanto mais pessoas lutando, brigando pelo lugar, tem nosso amigo Bertinho também aqui, Isadora, Isa de Macarrão. Eu acho que as pessoas têm que se unir e buscar melhorias para a comunidade. Numa comunidade unida, as coisas acontecem. Aqui a gente não pode estar levando, defendendo o lado partidário, grupos. A gente tem que defender o povo. Eu acho que Carnaíba hoje é uma comunidade grande, tem crescido a cada dia e não pode ficar sem um representante, não importa quem seja. Pode ser Rodrigo, pode ser Ananias, pode ser Bertinho, pode ser Luan, pode ser Isadora e assim qualquer um outro tem condições de chegar até onde nós chegamos e estar representando nossa comunidade, lutando e trazendo melhorias. Então, mais uma vez, quero parabenizar vocês por criar esse podcast, que é muito bom. E também sugerir que uma hora a gente sente aqui e traga os demais pessoal que tem interesse também na política, para a gente estar junto, batendo um papo, que é bom, até para interagir e também unir forças e pensamentos para chegar a um denominador comum de coisas boas para o nosso distrito. É verdade. Antes de encerrar, a gente tem uma pergunta para o futuro e para agora também, né? Você tem algum projeto para nossa cidade, para o nosso distrito também, a visão para o futuro na política? Nós sabemos que Juazeiro é uma cidade muito rica, né? Juazeiro é uma cidade hoje que, no cenário nacional, se desenvolveu bastante, não só na agricultura irrigada, mas também no esporte, no meio artístico. E Carnaíba do Sertão, a gente vê uma juventude hoje que precisa de políticas públicas voltadas para os jovens. E nós temos que criar projetos para que venham contribuir com essa juventude hoje. Observar, Luan, você também, Rodrigo, pode ver que às vezes nos finais de semana nós nos deparamos com muitos jovens, até mesmo crianças, né? A gente vê na rua, nos bares, vê embriagadas, nos eventos mesmo aí, a gente vê constantes. Então nós temos que buscar estar criando projetos nas escolas, para que venha a partir já não só já na adolescência, mas a partir da infância, já venha colocar na mente dessas crianças outros caminhos diferentes. A gente tem que estar buscando cursos, e isso aí tem que partir de nós mesmos que somos políticos, e nós estaremos sentando, buscando pessoas, parcerias aqui em Carnaíba, como tem a nossa amiga esposa de Peladão, de Adilson Elisângela, onde nós já conversamos sobre isso. Nós vamos ter que estar buscando, juntamente com todos vocês, criar projetos para que venha transformar a mente dessas crianças, desses jovens, para que possamos ter uma Carnaíba melhor, um Juazeiro melhor. Verdade. Bem, parabéns, Beto. Muito obrigado pela sua visita aqui ao nosso podcast. Esse é o terceiro episódio É o terceiro? de muito mais que vem por aí. Então, você que está em casa, quem você gostaria que viesse para o nosso podcast? E aí nós finalizamos
Uma boa noite a vocês e um grande abraço a todos. E antes de você dizer quem, já que você falou dos jovens, você dá um conselho para os jovens. Algum conselho para eles? Sim, sim, sim. Hoje nós sabemos que existe muitos meios da juventude, dos jovens de hoje, já pensar no amanhã. E aqui que a gente sirva de exemplo para esses jovens aqui de Carnaíba do Sertão, que busquem não uma carreira política, como eu sempre falei, que é temporário, né? Não é profissão, mas que busquem estudar para que amanhã venham a ser exemplos também em outras áreas. Quando eu me deparo com alguns jovens aqui de Carnaíba do Sertão, que eu vejo que alcançaram, se formaram em curso, não só curso técnico, mas que buscaram fazer uma faculdade, de ter um nível superior, eu fico muito orgulhoso, muito feliz. Nós sabemos que o nosso interior é carente, tem as dificuldades, mas quando queremos, nós conseguimos. Então só depende de cada um de vocês buscar ser o que quiserem, só depende de vocês. Então que busquem estudar, estar se capacitando e que esse meio esse mundo de hoje, a gente temos, o que mais temos hoje, você vê problemas com droga, com alcoolismo, não leva ninguém a nada. Então é só estudar e buscar ser alguém no amanhã. Sei. Valeu, Berg. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, obrigadão. Até a próxima. Agora tem que ver a pizza. Fazer a pizza é a melhor pizza da região. Agora. Isso aí é Carnaíba. Isso aí, show de bola. Valeu.